Sexta-feira, até muda, né, quando a gente fala sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2025. 26, né? 20... Ih, errei até a data, me empolguei. 23 de janeiro de 2026. Agora sim. 23 de janeiro de 2026. 7 horas e 5 minutos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face e no YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, porque aí vai na íntegra, né, sem intervalo, só o bate-papo nosso aqui, direto para todos os aplicativos de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, esses aplicativos, né, que tocam podcast. E também fica disponível no YouTube, no Face, né? Você pode acompanhar e curtir aí na melhor hora do dia este Folha no Ar. São 7 horas e 6 minutos em Campos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa esta edição de hoje, como sempre, com a previsão do tempo. Que semana chuvosa, hein? Rapaz, usando blusa de frio, casaco em janeiro, não é brincadeira não, hein? Nós estamos no verão brasileiro e a previsão do tempo, que acertou mais uma vez a semana toda, né? Essa ciência está muito mais avançada também, e traz para a gente aqui um acúmulo de chuva ainda para hoje, para o sábado e também para o domingo. Ó, para que você tenha a informação correta, a probabilidade de chuva hoje, 95%. Então chove seguramente. Já choveu agora pela manhã, deve chover durante boa parte do dia também. O único detalhe aqui diferente é que a partir de amanhã as temperaturas sobem, tanto a mínima quanto a máxima. Hoje a mínima é de 21, a máxima é de 25. Amanhã 22 de mínima, 29 de máxima. Domingo 23 de mínima, 30 de máxima, ou seja, a chuva começa a parar e dando espaço àquela transição para ficar nublado com aquele sol, ou seja, aquele mormaço, que dá uma sensação térmica muito maior por conta da umidade, e aí a gente vai para 30 graus de máxima no domingo, mas também tem previsão de chuva. Bom, 7 horas e 7 minutos, tenho o prazer de receber aqui, neste Folha no Ar de hoje, para encerrar essa semana muito bem, um querido amigo e não poderia ser diferente da família que vem, né? Cavaco não cai longe do pau, né? Grande professor, doutorando em internacionalização na UENF, e doutor em sociologia. Tempo que ele tem de folga, que ele não está estudando, ele está dando entrevista. Nada. Humberto Fernandes, o nosso querido Bituca, professor, está aqui com a gente. Já já vamos trazer o seu bom dia, trazer a sua entrevista. Posso também chamar de aula? Pode um pouquinho também. Esse cara aliás, tem um comentário sobre você que vou ler daqui a pouco. Vamos ler junto, que eu não li não. Se for bom ou ruim, vai ser ao vivo. Tô brincando. Mas eu só vi que é amigo seu, que é o Wellington Cordeiro. Postou lá no grupo de WhatsApp aqui do Folha no Ar e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa. E ele te chama de pensador, como deve ser. Exatamente a referência também aí a você. E o Humberto vem para falar sobre um ano de Trump 2 e a doutrina da força, que não é bem uma nova doutrina, já é aquela, até quem lembrou isso e trouxe aqui, né, nessa bancada foi o Aloysio Abreu Barbosa, aquela doutrina Monroe, que era, né, doutrina do cacete mesmo. E pelo menos usava, me parece que a palavra mais docilmente. Esse não, esse vai na pancada e na força. Tentei elencar aqui, o professor, 10 temas polêmicos desse primeiro ano, mas tive dificuldade. Alguns ficaram de fora, mas eu vou lembrar aqui alguns que foram bem polêmicos, tanto para os americanos, para o mundo afora,
nesse primeiro ano do Trump, e vou trazer para que você possa analisar daqui a pouco para a gente entender também a Groenlândia como um todo. Acho que você pode falar um pouco sobre isso, traduzir para a gente aqui, né, seres humanos normais, o que é a Groenlândia em si? É só uma passagem? Pode ser até comparada ao interesse de outros países em outros tempos, ao Afeganistão, ou não? Não, né? Porque o Afeganistão é uma passagem, mas não tem minério. A Groenlândia tem, enfim. E vamos falar sobre tarifas, confronto, ruptura, o mundo diante de um paradigma quebrado, principalmente depois do que está aí, né, nesse formato que está aí, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E, por fim, a Rússia e China e esse mundo multipolar. Teve uma pessoa que disse, aliás, algumas pessoas disseram aqui também, que hoje o mundo está formando uma nova geopolítica com 3 forças: a americana, a China e a Rússia. Você concorda que esses países vão ser dominantes num mundo moderno? É o fim da globalização? Enfim, tem mais pergunta aqui para te fazer do que mulher grávida na primeira consulta ao ginecologista. Então, fique aí comigo. E você que está nos acompanhando aí pelo rádio, ou aonde você estiver, muito bom dia, obrigado pela audiência, seja bem-vindo. Vamos às principais informações aqui rapidamente pelo portal folha1.com.br. E a gente já começa essa conversa aqui com o nosso querido professor Humberto Fernandes, o Bituca. E agradecer aqui vocês, claro, pela audiência. No portal folha1.com.br, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar. A gente conta e sabe que pode contar com a Unimed Campos. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, destaque aqui para caminhão com carga de queijo é saqueado na BR-101 e prejuízo chega a 74 mil. Esse é o bom brasileiro, que reclama do deputado ladrão, do prefeito ladrão, do vereador ladrão, mas quando um caminhão tomba, ele rouba, saqueia a carga. É o nosso povo, bicho. É aí que está a explicação, se é que me permitem aqui rapidamente dizer, da onde vêm os nossos políticos, os deputados que estão lá, os senadores que estão lá, vem desses caras aí, ó, que saqueiam um caminhão de carga que tombou um caminhão do Mercado Livre no Espírito Santo, deu guerra, deu briga recentemente, os caras saqueando o caminhão, não pode, não, mas que tombou, tem seguro, o seguro paga. E quem paga o seguro? Não é assim não, gente. Caso foi registrado na última segunda-feira após veículo sofrer pane em Campos. Ninguém foi preso, mas deveria, né? Tá aqui, ó, missa de 7º dia de Arnaldo Viana será na próxima segunda-feira. Celebração será às 19 horas na paróquia de Santo Antônio, em Guarulhos. Defesa Civil de Campos interdita a área do famoso edifício após denúncia de rachaduras. Vídeo mostra a situação do edifício. Está aqui no portal folha1.com.br. O agente secreto recebe 4, não uma, mas 4 indicações ao Oscar. Eu ontem vi a entrevista do responsável pelo elenco e que foi indicado para está concorrendo ao Oscar. O cara que cuida do elenco, eu esqueci essa categoria, qual o nome, mas e que é a primeira vez que essa categoria está sendo premiada, sendo avaliada. E, cara, assim, sensacional ele falar de como é escolher um elenco no Brasil. Ele falou, cara, de norte a sul você tem talento de sobra. E você pode ver aí na internet hoje a profusão de cantores, a profusão de
desses comediantes, muito, minha nossa. Categoria que escolhe prêmio o elenco é o conjunto de atores, direção de elenco, é o casting, isso aí. Então, muito bacana, obrigado, Marcelo. E o melhor, no brasileiro não foi, né? Aqui não tem, não, mas sensacional, o Brasil tá, e o filme O Agente Secreto foi indicado a 4, tomara que venha mais e que o cinema brasileiro continue vibrando e vibrante também. Sorveteria artesanal macaense, Calebito aporta em Juiz de Fora. Morre Lírio de Oliveira Martins, filho da ex-vereadora Dona Penha. Ele faleceu em decorrência de um edema agudo no pulmão. O velório acontece no Caju. O sepultamento, né, hoje. É isso? Está aqui no portal folha1.com.br e o sepultamento será agora pela manhã, às 9h30 da manhã. A Dona Penha, sua mãe, ao vereador Silvinho Martins, a toda a família, nosso profundo pesar. Essa família é muito querida, muito próxima aqui, da gente também, de todos, de boa parte dos campistas, né? A família Martins, do nosso querido, saudoso também, Zé Cláudio de Oliveira Martins, do Cicle Bom Jesus, então, não só na política, mas comercialmente, né? Principalmente década de 80 e 90, qual criança que não queria uma bicicleta no Natal, né? Então, vamos para o Cicle Bom Jesus. E aí, né, toda essa história, essa ligação, nossos sentimentos profundos, pesares aí aos familiares e, claro, né, nossa consternação aos amigos também. Bom, está na capa ainda destaque aqui do portal Folha 1. Ex-governador Garotinho afirma ter recebido suposta ameaça de morte. Morre em Campos a professora Osíris Neto das Chagas. Campos tem dezenas de blocos e eventos com samba até fevereiro. São estas as manchetes. Campos e Macaé lideram o ranking de colisões com postes em 2025. Muito bem. Os nossos motoristas são espetaculares. E os caras preocupados se a mudança da lei, né, que acabou com a obrigatoriedade de autoescolas, os caras preocupados, mas vai acabar a autoescola, nossos motoristas vão ficar ruins. Será que consegue piorar do que nós já somos? Sei lá. Bom, então vamos lá, 7h17. Rapidamente aqui. Não, já acabou. Então vamos conversar essa conversa, que eu estou ansioso aqui para, no meu caderninho de anotações aqui, aprender um pouco mais nessa aula de hoje sobre essa geopolítica, sobre a internacionalização. Sexta-feira de manhã tem que falar internacionalização, eu estou treinando a semana toda. Meu caro Humberto Fernandes, professor Bituca, bom dia, que prazer recebê-lo aqui na Folha FM. Por que essa luzinha aí não resolveu não acender agora? Vê se esse microfone está funcionando aí depois para mim, por favor. Aí, tá sim. Bom dia, Bituca, seja bem-vindo, prazer. Obrigado pela presença aqui, muito honrado. Bom dia, Cláudio, bom dia. É uma honra ser convidado, é uma honra estar aqui novamente, né, para falar de um tema tão importante quanto desagradável. Né? A gente sabe da importância desse tema. Geralmente, se não fosse tão importante assim, a gente não acordaria numa sexta-feira, 7h da manhã, para falar sobre algo assim. Mas queria primeiramente mandar um oi para todo mundo que está em casa, para todo mundo que está assistindo, especialmente para o ENF. Olá, pessoal da UENF. Daqui a pouco eu estou chegando aí, né? E também um abraço para o meu esposo, quando foi 10 anos de casamento. Foi quando? Ontem. 10 anos de casado. 10 anos? Pois eu achei que eu ia chegar uma semana, cheguei a 10 anos. Como é o nome dele? Vicente. Parabéns para vocês, muita luz, muita paz aí. Obrigado. Eu vejo lá as suas postagens sempre, né? Eu vejo lá você escrever, você me faz melhor. Claro. O mundo é melhor com você. Eu acho tão bacana. O amor vencerá. A gente é muito companheiro, Que legal. E com relação... Parabéns. Obrigado. E com relação ao Trump,
Para aí, calma aí. Deixa eu fazer o drama aqui primeiro. Ah, tá, porque eu fico até nervoso quando eu falo daquele homem laranja. Cenourão, né? Pô, fala não. Ó, vamos lá. Deixa só eu pegar aqui, eu tentei elencar aqui, sinceramente, 10 temas. E aí já tinha coisa que a gente já tinha esquecido, que não faz parte do cotidiano da gente, né, como cidadão. Mas a primeira coisa, ou pelo menos não estamos diretamente envolvidos, caçada aos imigrantes. 10 temas polêmicos que afetaram o mundo e a própria estrutura, né, dos Estados Unidos. Caçada aos imigrantes. Perdão aos invasores do Capitólio, que seria o mesmo que a anistia, né, que se busca aqui no Brasil para os caras que depredaram, que picharam a estátua, que pintaram a estátua com batom, é crime também. É discutido dosimetria, vamos ver outro tempo. Mas agora a gente fala sobre os Estados Unidos. O tarifaço global que chacoalhou tudo, que deu um freio de arrumação ou desarrumação no mundo. A perseguição às universidades, à imprensa e também aos advogados. Eu nem lembrava disso, bem específico aos advogados. Aí tem a parceria com Israel e a tensão com o Irã, esticando mais a corda. E a parceria com Israel, é bom só destacar, né, que o que Israel comete contra a Palestina a faixa de Gaza contra o povo palestino é um absurdo, sabe? Mas as pessoas confundem tudo. É o mesmo que a gente chegar aqui na favela e explodir a favela. Só tem bandido na favela? Só tem bandido na faixa de Gaza? Vamos tentar traduzir aqui no nosso linguajar mais pop. Só tem bandido na faixa de Gaza? Não, tem uma história bem antes de Cristo ali para ser respeitado. E ele não tem conversa. O amor e o ódio entre Putin e Zelensky, todo esse episódio aí, aquelas execuções também no Caribe que eu nem me detalhei, e, por fim, a captura de Maduro, as ameaças à Groenlândia, a guerra às vacinas, que ele é contra as vacinas, e os arquivos secretos do caso Epstein. Esses arquivinhos aí que ele também é contra. Aí fica fácil. Cara, assim, o que é Trump 2, sem ainda entrar nos detalhes desses avanços imperialistas, mas assim, eu queria te ouvir muito sobre o que é que despertou em Trump 2 que ele não fez no 1. É o que? Ele pegou a experiência, ele entendeu que ele tinha poder e resolveu brincar? Ou não está brincando? A gente tem que entender que Trump, ele vem dos negócios. Ele é um homem de negócios. A gente aqui no Brasil está acostumado a ter médicos como políticos, advogados como políticos, economistas, né, entrando na política, mas ele é um homem de negócios. Trump Tower, Trump Business. Então, geralmente, as pessoas do negócio, eles veem oportunidade e risco, né? Então, ele está administrando os Estados Unidos como uma empresa. A gente tem que pensar sempre nisso. Então, como uma empresa, você vai tentar fazer a competitividade, você vai tentar pegar os maiores clientes, você vai tentar reduzir os custos, você vai tentar ter menos risco e maior segurança, né? Então, a gente tem que pensar sempre que a cabeça dele está assim, no management, né? Naquela sistematização. Então, ele não vai olhar muito a flexibilização social, ele não vai olhar muito as condições socioeconômicas das divergências, ele não vai olhar muito uma democracia, né? Até porque se você tem aquela coletiva de diretores dentro de uma empresa, não existe tanta democracia, ou é isso, ou faz, ou você se demite, né? Não existe aquela coisa de flexibilização, vamos conversar com o patrão, né? Aquela fantasia que a gente acha que o liberalismo vai trazer uma melhora. Então vamos lá, a gente tem que ir ponto por ponto. Eu acho que nessa segunda administração, ele percebeu que entre a primeira e a segunda, o mundo ele multilateralizou um pouco mais, né? A gente teve a emergência dos BRICS,
a gente tem a ascensão da América do Sul, os novos acordos do Mercosul com a Europa, os novos acordos da ASEAN com a Europa, né? A gente tem um crescimento muito grande do norte africano, né? Do norte da África, na questão da economia. Então, assim, os Estados Unidos ele percebeu que estava perdendo um pouco de espaço, né? Até porque as negociações dentro das Nações Unidas, com relação às mudanças no Conselho de Segurança, né? Com relação... Isso tudo flexibiliza e torna um pouco mais relativo o poder dos Estados Unidos no mundo. Então, tanto é que dos maiores pontos da segunda administração dele é o America First. A América vem em primeiro lugar, porque isso combate de uma forma retórica, de uma forma discursiva, na fala mesmo, que a América, como se fosse só os Estados Unidos também, a gente tem que pensar muito nisso, que para eles Brasil não é América, para eles Argentina não é América. Mas Milei estava lá sentadinho, né, no Board of Peace. Ai, que horror. Enfim. E aí ele vem sempre com esse discurso, né, de que let's make America great again. Vamos tornar a América maravilhosa uma vez mais, né, de novo, como foi em outrora. Né? Essa palavra outrora é muito outrora, né? É muito no passado. E eles vivem muito de passado, né? Nada mais é que uma roupagem nova para uma coisa que já existia, como você comentou mais cedo com relação à política Monroe, né? Nada mais é do que uma força, mas com uma outra roupagem, né? Agora, o que ele está... Ao invés de ele entrar com uma força toda, como ele fez na Venezuela, ele está entrando com tarifaços. Né? Então, assim, para ele conseguir o que ele quer são tarifaços. Colocou tarifaços sobre o Brasil, mas o Brasil a gente está forte, né? Que bom que a gente está forte agora, então a gente não quebrou o joelho, mas é tarifaço na Europa, é tarifaço na China, é tarifaço na Rússia, é tarifaço na casa dele, é tarifaço em qualquer lugar, é tarifaço no banco, é tarifaço no banheiro, sabe? É tarifaço em qualquer lugar. Vamos botar tarifaço porque essa é a arma simbólica, a arma de poder que eles têm, né? Para poder jogar um jogo que não seja bélico, que não seja armamentista, que não seja... Né, é tanta coisa para falar que você até se perde. Que não seja litigioso. Mas não Exatamente. Não que ele não tente. Pelo contrário, há uma força também de manter a indústria bélica americana, que é uma das fontes, posso dizer, de corrupção, porque não tem notícia evidente sobre isso, mas tem. Mas nem tanto isso, mais mesmo é toda a movimentação que eles fazem para manter. E aí me parece que todos os presidentes são assim, parece que tem um mega combinado com essa indústria. Você pode perceber que história é essa de que os Estados Unidos são bonzinhos? Não, tem nada de bonzinho. Tem nada de... Eles são todos menos bonzinhos. Tanto que está lá configuradíssimo agora, mas é difícil explicar isso, mas a gente fala. Sobre a Venezuela, se fosse realmente uma luta pela democracia ou alguma invasão... Ou contra o narcotráfico, como ele alega, né? Exatamente. Teria mudado, primeira coisa, ele teria capturado o Nicolás, tudo bem. Mas teria a Dulce também, teria levado a vice-presidente, que é o mesmo perfil, e, aliás, ela é beneficiada de uma eleição fraudulenta também. Sim. Então, assim... Não tem nada com democracia, tem nada com bem-estar de população. Não, isso aí é a retórica da superfície. Né? Isso aí é o que eles dizem para o público, para que o público possa aceitar as ações, que é a mesma coisa que eles fizeram no Oriente Médio. Né? Vamos trazer a democracia, vamos trazer a paz, porque lá existem ditadores, mas na verdade o que eles querem é exatamente o lucro da extração de minério, da extração de petróleo. Né? O que eles querem também é o poder geopolítico, é o poder daquele território. E saber que as pessoas possam enfrentar ali, que é a mesma coisa da Groenlândia. Né? Porque quando você fala com a Groenlândia é um caso um pouco mais sensível, porque ele toca na União Europeia. E a Groenlândia toca na OTAN. Né? Porque por ser parte da Dinamarca, por pertencer à Dinamarca, na verdade... Como a gente pode dizer, desde 1947, 48, se eu não me engano, existe o Acordo de Proteção da Dinamarca, onde eles concedem espaço aos Estados Unidos para ter uma base militar na Groenlândia. Então, eles têm... A maior base militar da Groenlândia é dos Estados Unidos, não é da Dinamarca. Eu acho que a Groenlândia deve ter o quê? Seus 47 mil, 47 mil habitantes. Né? Eles ficam
em sua maior parte no sul, na costa. Mas ali, durante a Segunda Guerra Mundial, foi um espaço muito importante, porque era um curto espaço, né? E eles estavam mais próximos da Rússia, estavam mais próximos da China. E ali você tem a Islândia, você tem a Groenlândia, então você tem uma passagem ali que é muito estratégica, militarmente falando, né? E hoje em dia ninguém ia supor que a maior ameaça à unidade da OTAN viesse de dentro da própria OTAN, né? Porque não é a Rússia que está ameaçando, não é a China que está ameaçando, é os Estados Unidos. E é muito interessante porque o Trump, agora em Davos, né, teve o Fórum Econômico Mundial, e aí ele lançou aquele Board of Peace, né, essa organização multilateral pela paz. Como é que é? Conselho pela Paz? É Conselho pela Paz? Eu não sei qual é a tradução em português para board. Não sei qual eles utilizaram na internet. Qual que eu acho que é Conselho para a Paz. Que, inclusive, os europeus não aceitaram. Não, França não entrou, Itália não entrou. Reino Unido está aí mais ou menos. Só quem entrou até agora foi Emirados Árabes Unidos, Egito, né, países do Oriente Médio. E outra coisa, você tem que pagar 1 bilhão para ser um sócio fundador. De dólares. E quem faz parte também é o genro do Trump. E esse dinheiro vai para onde? Militar, exército. Né? Deixa eu pesquisar aqui também quem que está nesse conselho. E os caras já entraram e... Quer dizer, rapaz... Conselho de Paz. Conselho de Paz, está aqui, ó. Estou falando. Donald Trump lança o Conselho da Paz em Davos. Quais países aceitaram? Deixa eu ver aqui. Tá no G1. Vê se tem uma relação prática aqui, porque às vezes coloca no... lá. Reino Unido, China, Croácia. A China entrou? Também foi convidado, mas ainda não respondeu. Não. Além dele, representantes, deixa eu ler aqui para entender, do Reino Unido, China, Croácia, Alemanha, Itália, Rússia, Singapura e Ucrânia receberão o convite, mas não confirmaram ou negaram a participação. Nem sim, nem não. Nem sim, nem não. Tá lá, esses aqui. E quem que entrou, então, nesse conselho? Bicho, assim, confira a lista dos países que farão parte do Conselho da Paz. Armênia, Arábia Saudita, Argentina, Azerbaijão, Bahrein, Belarus, Bulgária, Catar, Cazaquistão, Egito, Emirados Árabes Unidos, Hungria, Indonésia, Israel, Jordânia, Kosovo. Tem gente pra caramba, hein? Marrocos, Mongólia, Paquistão, Paraguai, Turquia, Uzbequistão, Vietnã. Caraca, já tem 23 países. Então são 23 bilhões de dólares. Já. Teoricamente. Mas assim, isso... Não, desculpa. E a ONU fica como nessa situação? Então, esse Conselho da Paz, ele realmente entrou dentro de uma prerrogativa das Nações Unidas de instaurar a paz em Gaza. Na faixa de Gaza. Mas não vai ser só para isso. Eles estão usando isso como a desculpa para aumentar. Mas o que eles estão dizendo é que, pelas Nações Unidas serem um órgão multilateral, os Estados Unidos estão gastando muito esforço para poder fazer um America First e uma nova organização, e a China e a Rússia eles vão começar a entrar nessa ausência, nesse vácuo que os Estados Unidos estão deixando em outras organizações multilaterais. Né? A questão aqui é porque há muito tempo o Brasil pleiteia um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil é um membro importantíssimo das Nações Unidas, tanto é que é sempre o primeiro a falar na Assembleia Geral, é o primeiro a discursar na Assembleia Geral. E é muito importante falar que, exatamente por essa prerrogativa de abrir uma organização multilateral dentro das Nações Unidas para Gaza, eles vão poder fazer o que eles quiserem. Né? Então, eles, na verdade, estão criando um órgão, tentando retornar ao unilateralismo que os Estados Unidos teve até a década de 80, até a década de 90. Né? Eles estão tentando retornar àquele modelo neoliberal antigo. Né? Então, assim, eles estão vendo que está ruindo, né? Que tem uma erosão dessa nova ordem. Então, eles estão tentando retomar esse poder. Eu acho, assim, como eu posso dizer...
isso vai intensificar muito, muito uma guerra comercial entre organizações multilaterais. Eu acho que o mundo não vai ser mais bilateral, igual era na Guerra Fria, entendeu? Entre o Oriente e o Ocidente. Eu acho que isso não vai ter mais. Eu acho que também há muito esforço do Sul, né, das relações do Sul global de crescerem. Né? Eu acho que no final a gente pode falar um pouco mais sobre isso. O novo Brazilian Dream, o novo sonho brasileiro, né? O novo sonho da América do Sul, que está crescendo muito, a gente está recebendo muita gente, imigração. Né? E o melhor de tudo é que a gente vê a imigração como algo positivo. Né? Diferentemente daquelas políticas de higienização social. Né? Porque o que o Trump está fazendo, a gente já está mudando de assunto, né? Já está mudando de tema. Não, mas vai na sua linha de raciocínio. Uma coisa leva a outra. Não tem jeito. Vai, depois a gente desenvolve o seu raciocínio, depois eu volto aqui para... Como eu disse, tem muita pergunta para te fazer. Exatamente, porque assim, eu acho que uma coisa está conectada à outra. A forma de política que está fazendo internamente nos Estados Unidos é a mesma política que está levando para fora. Né? É uma política de manter uma autoridade unilateral, de minar qualquer questão democrática, qualquer divergência de opinião. Né? E mostrar a sociedade norte-americana como a mais forte, a mais bonita, a mais branca e a mais pura. Eu acho que a gente já viu esse discurso antes. Né? Lá em 1940, né? Que matou muitos judeus, que matou muitos negros, que matou homossexuais e mulheres. A gente já viu esse discurso antes de limpar a sociedade. Né? Então, eu acho é isso que Trump está fazendo. Eu acho que fora do mundo ele quer fazer isso também. A pergunta imediata e eu tenho feito essa pergunta aqui a todos os convidados, sejam lá, né, no seu caso, do entendimento desse avanço da geopolítica, a resposta é uma só. Não vou falar, eu quero ouvir de você qual é a sua. Talvez seria mais para o fim do bloco, mas você me deu um gancho agora para te fazer exatamente agora. Quem poderá nos ajudar? Só o Chapolin Colorado. Como é sério? Agora só o Chapolin Colorado poderá nos ajudar. Eu acho assim. Eu acho que todos esses projetos de higienização social culminaram em uma crise social tão grande que eles mesmos meteram os pés pelas mãos, né, e caíram por terra. Então, eu acho que, normalmente, claro, em detrimento do sofrimento de muitos vão sofrer, mas isso vai chegar a um fim. Né? Eu acho que a sociedade norte-americana, a comunidade norte-americana, as comunidades que estão lá já estão percebendo que não é tão, como a gente pode não é tão louvável ter um governo que pense apenas em uma imigração negativa. Porque a gente sabe que as pessoas que o ICE, né, o Immigration and Customs Enforcement, né, a agência, a gente sabe que as pessoas que eles estão prendendo não tem nada a ver. Né? Eles prenderam uma criança de 5 anos de idade ontem. Você viu isso? Não. Eles prenderam um menino de 5 anos que estava chegando na escola com uma mochila. Tem vídeo na internet e tudo. Isso foi ultra chocante. Mataram observadores. Né? Uma mulher foi morta, né, lá nos Estados Unidos. Depois, se você pesquisar, aí você vai ver uma criança de 5 anos sendo presa. Né? E existe até uma portaria de que o ICE pode entrar na casa das pessoas. Ou seja, eu lembro de uma companheira que disse assim, eu tenho um visto válido para os Estados Unidos, que bom que eu sou branca. Porque se eu fosse morena, eu não iria. Nem preta, né? Porque se você tem cara de latino, você não vá. Entendeu? Porque eles estão prendendo pelo rosto, eles estão prendendo pela cor. Né? Eles estão prendendo pela comunidade. Tanto é que no início de toda essa política migratória, houve vários vazios dentro dos trabalhos que os norte-americanos não queriam fazer, os norte-americanos originários eles não queriam fazer. Então, assim, os latinos, os africanos, os
a população árabe do Oriente Médio, eram eles que trabalhavam em obras, eram eles que trabalhavam na construção civil, eram eles que trabalhavam em restaurantes, eram eles que trabalhavam como mecânicos, porque são empregos que a sociedade branca norte-americana não queria fazer. Então, tanto é que houve um vazio muito grande nessa área. E não somente isso, a inflação que esses tarifaços está causando está tornando quase insuportável os preços que estão aumentando demais nos Estados Unidos. Trump agora está lutando para baixar os preços de uma inflação que ele mesmo causou por causa dos tarifaços que ele colocou para fora. E isso vai trazendo sempre muito trabalho. Então, eu acho que ele está cavando a própria cova. Entendeu? A gente tem essa esperança. Nós que somos otimistas, a gente tem essa esperança. E aí vem outra pergunta que talvez, não no tempo agora, mas seria mais para frente, mas tem que fazer dentro do gancho. E é outra coisa que também tenho perguntado aí aos pensadores. Ontem recebi aqui o Samuel Alex, professor de Economia Aplicada da UF. Perguntei isso a ele, ele respondeu. Pergunto a você, ele me respondeu de uma forma interessante. Ele falou: rapaz, você sabe que eu também pensei nisso? Porque a pergunta que eu te fiz, quem poderá nos ajudar, quem vai parar Trump, muito comum essa pergunta agora, mas você diz aí sobre essa questão de ele mesmo vai acabar se enrolando. O que as pessoas falam também é muito a ver com isso. A destruição dele, ou o freio dele virá de dentro do próprio país também. Mas aí tem um outro detalhe, cara, que pode ser que eu esteja variando, mas baseado no Capitólio, no episódio do Capitólio, eu te pergunto, qual a possibilidade de Trump dar um golpe, de virar de fato o sonho dele de ser eterno presidente? Porque, na verdade, os Estados Unidos, talvez seja pesado, né, mas eu vou te explicar. Nos Estados Unidos, a lei eleitoral não permite uma terceira eleição, mesmo que essa, para quem está nos acompanhando, para quem está nos ouvindo, mesmo que esta terceira eleição não seja consecutiva, como é o caso dele. Ele teve um mandato, perdeu, não foi reeleito, poderia, beleza, mas o Biden ganhou e aí ele volta. Segundo mandato, não, nenhum ser humano americano pode ter 3 mandatos, só pode ter 2. Beleza. Ele falou que nem quer mudar a lei, nem pretende e tal, não tem condição básica, de seu apoio político lá, tanto do Congresso, mas a pergunta fica: existe alguma possibilidade disso? Sempre existe a possibilidade de você querer ficar mais no cargo, principalmente se você tem aquela alma de ditador, principalmente se você tem aquela alma de que você acha que você está fazendo o certo e o correto, que você vive dentro de uma bolha. Aqui no Brasil, nós não permitimos que o mesmo presidente tenha 3 mandatos consecutivos. Pode ter 2 mandatos, ele fica um mandato sem atuar e depois ele pode concorrer novamente, assim como foi o caso do Lula. Mas nos Estados Unidos, esse impedimento, ele é um impedimento, claro, constitucional, mas a Constituição ela foi feita para ser modificada. O melhor da política, da legislação, da Constituição, é que ela pode ser modificada a partir das mudanças sociais, a partir das mudanças culturais e também a partir da vontade daquelas pessoas que têm o poder de modificá-la. Isso a gente não pode esquecer, Mas a gente já percebe, assim como foi um tiro no pé a tentativa de golpe aqui no Brasil, do ex-presidente, eu acho que eles vão cavar sim uma cova. O Trump já disse várias vezes: eu sou o melhor que os Estados Unidos já teve, sem mim, sem a minha atuação, os Estados Unidos não vai avançar e não retornaremos ao que fomos, em uma era. Eu sempre gosto de usar a palavra outrora, porque eu acho que essas pessoas vivem muito no passado, Então, assim,
ele sempre vai tentar ficar no poder, mas eu não acho que seja tão possível, até porque os próprios republicanos já começaram a ruir. Né? Dentro do próprio Partido Republicano, você já está tendo dissidência, você já está tendo estados e localidades, tipo a Califórnia ou Chicago, que já começaram a processar o Trump, né? Que já começaram a processar o governo federal por causa dessas medidas migratórias e também por causa de preços e por causa também dessa vexação e ataques às universidades. Né? Exatamente porque as universidades elas vivem do internacional. As universidades elas vivem, a ciência ela é global. Então, se você evitar que internacionais entrem como em Harvard ou como Princeton, por exemplo, Yale, você vai minar qualquer poder dessas universidades. Elas vão deixar de ser as melhores do mundo. É exatamente por causa dos chineses, dos nigerianos, dos marroquinos, dos russos, dos portugueses, dos franceses, dos brasileiros, de toda a internacionalização que existe dentro dessas universidades. Né? Então, elas deixaram de ser autônomas, elas deixaram de ser independentes, porque agora você tem um poder executivo federal que fica tentando barrar, né, as matrículas, né, admissions, né, de internacionais. Então, assim, já existe uma grande ruptura dentro, doméstica mesmo, né, fora toda essa pressão econômica que está ocorrendo nos preços e essa inflação absurda que está tendo lá. O preço do ovo nos Estados Unidos está muito alto. As pessoas não conseguem comprar ovo, as pessoas não conseguem comprar óleo de cozinha, sabe? Absurdo. E o que já era previsto também pelos economistas com tudo que ele estava fazendo. Claro, você coloca um tarifa. E, assim, porque os países que responderam bem, como o Brasil, ele acabou sofrendo, né, com a resposta soberana do Brasil. Sim. Eu estou tentando apurar aqui uma informação, mas não consigo, sobre... ontem teve uma reunião dos países europeus no sentido de buscar uma resposta dura a essas ações do Trump, principalmente porque ele recuou um pouco nas tarifas. Sim. Contra a Groenlândia. Ele recuou. Deu um alívio, mas não desarmou o espírito de ninguém. Tá todo mundo, ou seja, ninguém confia em Trump. Ele acorda do nada lá e fala que foi o que ele falou? Eu sou o presidente da Venezuela. Não, a resposta dessa... Doida. E aí é que tá. Ele faz isso para deixar a gente confuso. Porque, cara, quando você quebra um paradigma, quando você sai da lógica, poxa, mas não faz sentido um cara, sei lá, chutar a bola para trás e fazer o gol pro time dele. É um gol contra que ele vai fazer. Não, mas ele tá chutando para trás e tá fazendo gol. Eu tô inventando uma coisa muito difícil aqui de acontecer, né? Muito paranoica. Mas isso é calculado? Ele faz isso calculado? Porque o que você começou falando, a sua fala foi maravilhosa. É business. Business, é negócio. Ele é um homem de negócio. Ele é um homem de negócio. Então, para ele, tudo é um negócio. Ele é pragmático. É pragmático, é isso aí, papo. Mas ao mesmo tempo que ele é pragmático, ele também é uma pessoa... Que maluco ele não é. Privilegiada no mundo. E a gente tem que falar sobre as liberdades que um privilegiado pensa que tem. Pensa que tem. Né? A gente já viu muitas vezes o nosso ex-presidente falando besteiras e besteiras. Vai falando besteiras e besteiras porque sai da hora, não pensa no que fala. Eles esquecem que eles estão em um lugar de representação. Eles esquecem que eles estão no lugar onde eles estão sendo vigiados o tempo inteiro, porque para eles nada de ruim nunca aconteceu. Então eles... E sem contar que o pior doido é aquele que não sai da bolha dele. Porque uma coisa é você estar dentro da sua bolha se comunicando com quem te entende, mas sabendo o que acontece lá fora. Outra coisa é você estar dentro da sua bolha sem ver lá fora, achando que o mundo inteiro é sua bolha. Entendeu? Então ele acha que o mundo inteiro é o parquinho, assim como o ex-presidente achava. Então ele falava qualquer asneira, falava qualquer coisa que vinha na cabeça. Ele mandava o assessor embora porque ele não precisava de assessor, né? Ele não precisava de quem escrevesse discurso, porque ele sabia o que ele ia falar. Né? Então, assim, existe muita asneira exatamente porque são pessoas a quem o mal não acontece. Então, são pessoas
é igual aquela questão. Quem não é julgado não tem culpa. Né? Então, assim, por mais que exista uma capacidade do Trump econômica e de administração, isso aí a gente não pode dizer que não, até porque o cara cresceu muito, mas, claro, às custas de muita coisa. Ele também tem esse lado do vou falar o que eu quero, né? Eu vou dizer o que eu quero. E os discursos dele, se você pegar para analisar, eu acho que você ri mais que chora, mas ao mesmo tempo você ri chorando, sabe? Porque são coisas, às vezes, inimagináveis de você ouvir de um presidente da República. Né? Às vezes são piadas com nomes de países, né? Ele às vezes fala enrolado, ele senta. Não sei se você já viu o jeito dele de sentar. E existe uma etnografia, existem estudos, né, sobre o estudo do corpo, estudo da linguagem, estudo do discurso. Né? Então, assim, a forma como ele chega, a forma como ele fala, a forma como ele olha, ele realmente se sente o dono do mundo. Né? Ou ele está tentando ser o dono do mundo. Pelo menos o dono dos Estados Unidos ele está. Agora ele brigou com o Canadá. Você viu? Com Carney. Né? E os canadenses, cara, os canadenses são assim, os uruguaios, sabe, da América do Norte, são fofos, sabe, são maravilhosos, sabe, como é que você vai brigar com um canadense, igual brigar com um uruguaio? Não existe isso, sabe, não existe, você quer pegar para você ir abraçar, sabe, então assim, e ele agora brigou e disse, né, que o Canadá só vive por causa dos Estados Unidos. Sim. Isso já é outra fase da briga dele com o Canadá, tentando também incorporar, como é que ele alegava que é incorporar? Cara, e aí ele avança, só para a gente fechar, 7h51. Porque essa história, né? Você também é sociólogo, então isso ajuda muito a gente entender esse processo. E aí vem... Eu fiquei pensando assim numa analogia e me veio rapidamente na cabeça como que os Estados Unidos entram, não vamos falar assim, como que um país entra no outro país, pega a autoridade máxima daquele país, se está certo, se está errado, se a eleição foi roubada, não interessa, o cara está lá, é ele que está, pega o cara e vai embora assim do nada. Morreram 70 pessoas, pelo menos, até o que a gente sabe, 30 eram pessoas que eram componentes da sua defesa, né, do Nicolás Maduro, que usa cubano para simplificar a história. Ele usa cubano numa permuta, inclusive manda petróleo para Cuba, faz umas tretas lá, mas ele usa os militares cubanos por quê? Porque ele não confia nos militares venezuelanos, traí-lo e matá-lo, prendê-lo e dar um golpe nele, tirar ele por conta da rivalidade que ele tem lá, e ele sabe que ele não é a unanimidade. Tanto que, pelo que a gente entendeu, ele perdeu a eleição. Né? Mas vamos lá. Na analogia, eu fiquei pensando assim, rapidamente me veio à cabeça. Parece um camarada pescando num balde. Você bota um monte de peixe ali num baldezinho, coloca... Tira o cara na hora e vai embora, não deu problema, acabou. Uma ou duas explosões ali estratégicas para trazer o caos ali, faltar energia. E aí, você fica imaginando os outros países engrossando a voz, mas com o mesmo poder bélico da Venezuela ou menos. Ou seja, se ele fez o que fez com a Venezuela, ele pode fazer com qualquer um país da América do Sul. Como é que é esse avanço assim? Como é que é essa... Eu tenho até medo de comparar. Tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial, mas assim, começou assim, né, nessa coisa de... Começou assim, e também na Segunda Guerra Mundial a busca era por poder geopolítico, não era por petróleo. Claro, você tinha os minérios, você tinha a questão econômica, que era muito importante, né, mas você tinha mais sobre uma questão de quem está dominando este lugar. A busca agora não é mais tão territorial, mas a busca é mais também econômica. Não, claro que é, nunca vai deixar de ser. É só porque a gente tem que ver as diferentes dimensões de todo o conflito. A gente tem que colocar essas dimensões em uma ordem, né? Então, assim, atualmente o que eles estão buscando, além da questão geopolítica, porque seria uma presença dos Estados Unidos na América do Sul, a Argentina já abriu. Né? Mas a Argentina, você tem uma base norte-americana, se eu não me engano, 2 bases na Argentina. Né? Se eu não me engano, uma lá na Terra do Fogo, no Ushuaia,
E outra, vê aí, bases norte-americanas na Argentina, aonde que ficam. E aí a intenção dele, igual a Groenlândia, também ter uma presença na América do Sul, principalmente ali na região perto da América Central, né, que é muito importante. Você tem o Canal do Panamá, você tem uma área aí que é muito estratégica. Na verdade, se ele também tem um outro ponto de vista assim mais grotesco, mas se ele avança para a América do Sul, beleza, ninguém fala nada, ninguém responde. Se ele avança para a Groenlândia, beleza, ninguém fala nada, ele vai avançar para o Canadá e ninguém fala nada, ele vai... Cara, eu sou criança, eu sou aqui, estou brincando, ninguém fala nada, eu vou continuar brincando. Ninguém vai me... Como é que é isso? Que bom que você tocou, porque eu ia dar um exemplo agora. Você, quando era criança, você estava na escola. Todo mundo começava a brigar com aquele mais fraquinho, com aquele mais coisa. Ninguém metia a mão, todo mundo deixava todo mundo brigar com o mais fraquinho, com aquele que era brigável, com aquele que podia receber o bullying que ele não ia revidar, né? Com aquele que sofria mais. Então todo mundo deixa. Até o momento em que a pessoa se acostuma, a começa a brigar com todos os outros, né? É isso que você está falando. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente pensar que Lula, logo, eu acho que foram um dia depois da prisão do Maduro e da invasão na Venezuela, ele fez um tom com relação à soberania, e é isso que a gente tem que pensar, né, na questão da soberania. A Dinamarca não está permitindo essa invasão na soberania. E os países da OTAN, que são europeus, também não estão aceitando essa invasão da soberania na Groenlândia. Só que nós não temos uma organização multilateral militar, né, como é a OTAN, né, de segurança na América do Sul, forte o suficiente para poder frear essa invasão na Venezuela. Talvez Brasil não fosse o caso, porque o Brasil é grande. Talvez a Argentina já abriu, porque eles são muito, não dependentes, mas eles são muito coniventes com a política, né, da direita, com a política liberal dos Estados Unidos. Teve uma frase de uma política aqui conversando com a gente, e ela falou: o Brasil é entreguista, ou seja, já logo se entrega. Não sei, mas pelo menos não foi bem assim no que diz respeito ao primeiro momento do tarifaço. Não foi. Mas a Argentina sim é entreguista. Claro que é. Milei é trumpista de joelhos. Sim. Sabe? Assim como Bolsonaro seria. Bolsonaro seria entreguista. Bolsonaro ia entregar todo o Brasil a Trump e ajoelhar e beijar seus pés. Entendeu? Para Bolsonaro, Estados Unidos em primeiro lugar, Brasil em último. Né? Só que... E o interessante é que teve o tarifaço, Ele batia continência para a bandeira americana. Um soldado do... Exatamente, soldado. Bom, enfim, manda fazer flexão. Aí, eu só sei que foi no momento que Trump conheceu Lula que tudo mudou. Você lembra disso? Sim. Porque Lula, assim, eu nunca conheci o cara. Mas eu já conheci pessoas como ele, sabe? Aquela pessoa que dá a mão, que abraça, sabe? Como é que tá sua mãe, como é que tá seu pai, sabe? Tudo bem, você tá bem, você comeu hoje? Sabe? Aquela pessoa que se importa. Eu não tô falando, assim, de questão de política do Brasil. Se não tô falando da esquerda ou direita, Exatamente. A habilidade dele de lidar com a situação, muito mais... Exatamente. Ele é muito diplomático, mas diplomático nesse aspecto que nós brasileiros entendemos. Né? Nesse calor humano brasileiro que a gente entende, que lá fora eles não entendem muito, né? Mas é isso que está aumentando muito a visibilidade do Brasil. Não tem esse calor lá fora. E cada dia mais eu tenho orgulho de ser brasileiro, porque as pessoas lá fora amam o Brasil. Você fala que você é brasileiro, as pessoas te amam lá fora. E é exatamente por causa disso. As pessoas não estão acostumadas a receber um abraço, um beijo no rosto. As pessoas... Eu quando estava em Madrid... e agora em Marrocos também, você anda, você dá bom dia, boa tarde, você sorri, as pessoas acham muito estranho. Por que tem um estranho falando comigo? Por que tem um estranho sorrindo para mim na rua? Conversei com um padre uma vez que viveu muito na Polônia,
No próprio Berlim, teve naquela região fria da Europa mesmo, mais. E ele falou, cara, lá o povo é mais frio do que o clima. É mais frio do que o clima. E até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja. E, sim, complicado. Cara, são 7h59. Eu tenho um problema muito sério com o brasileiro. Eu gosto do brasileiro. O brasileiro é um povo apaixonante, beleza, mas a gente precisava ser mais honesto, cara. Principalmente, mas quem tá roubando é o político. Cara, na hora de votar, a gente não é honesto para votar. Sinceramente, a gente podia ser mais honesto na hora de votar, no meu pensamento. Isso é polêmico também, mas é sério. Não dá para você querer um saco de cimento e um RPA para trocar por voto, cara. Não dá. Isso, nós vamos viver sob essa... Porque, assim, o que me desanima, sabe o quê? 35 anos trabalhando com informação, com rádio, com esse jornalismo fantástico que é o rádio. É vivo, né? Muito, muito interessante. O que é? Poxa, o pior de tudo não é saber que tem uma corrupção gigantesca que pode derrubar a pátria inteira hoje, feita pelo Banco Master, que a cada dia se aprofunda mais e mais, e você vai vendo que a sujeira é muito maior. O Toffoli está cada vez mais enrolado, agora já tem uma história muito obscura, para ser assim, gentil, de uma tal de um resort na Bahia que seria do irmão do Toffoli. Que doideira, cara, você não está entendendo. As terras que geravam o carbono, crédito carbono para o Banco Master, boa parte dela da família do Toffoli. Que doideira, que Toffoli, para quem não sabe, é ministro do Supremo, da Suprema Corte, a maior corte. E aí? E é o cara que está julgando o caso do Banco Master. E é o cara que viajou no avião do advogado do Banco Master. Já pensou se eu estou lá devendo uma pensão, lá e eu viajo com o juiz que vai me julgar na pensão? Comentários sobre esse tema eu não posso ter agora porque eu estou um pouco por fora, então eu admito que eu não sei muito sobre o tema do Banco Master. Mas eu vou te falar que é muito melhor você ter eleições onde você tem várias opções do que, né, de um sistema multipartidário como o Brasil, do que um sistema bipartidário como os Estados Unidos, onde você só pode ser um lado ou outro. Né, os Estados Unidos, ou você é democrata ou você é republicano. Aqui não, aqui você pode ser PSOL, você pode ser PT, você pode ser PL, você pode ser PSDB, você pode ser PMDB, você pode ser PV, você pode ser PTB, você pode PCdoB, tudo, sabe? É um sistema multipartidário. Então a gente vive, né, de alianças. O nosso sistema ele permite alianças. Nos Estados Unidos ou você é um ou você é outro. Então eu acho que isso também dificulta muito a questão de opções que você tem. Claro, o povo ele é muito manipulável. A manipulação e a alienação social são sempre muito presentes. A gente tem que pensar que quem ganha o discurso ganha as eleições. Né? Existem estudos sobre isso. Onde que a gente faz tal discurso? Onde que a gente apresenta tal informação? Onde que as pessoas precisam mais de comida? Onde que precisa mais de saúde? Porque a gente vai lá e faz o nosso comício. A gente vai lá e faz o nosso discurso e a gente ganha o voto deles. Né? Então, assim, aqui se permite uma maior flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, é muita informação para quem não tem um conhecimento político, para quem não tem uma cognição política. Né? E aí, é isso que você falou. Aí, a gente, pegando essa coisa e traduzindo aqui no popular, a gente, como que eu vou dizer? Você não vê nenhum extraterrestre aqui para ser político. O político é o que eu falei mais cedo. É um cara que hoje acabou de saquear um caminhão de queijo que tombou. Um caminhão com a carga de queijo. É o cara que saqueia o caminhão do Mercado Livre com o motorista preso nas ferragens. Sim, é um escárnio, né? E por aí vai. E isso eu não estou falando de ladrão de quadrilha, de comando, desses comandos aí não. Estou falando de seres humanos, trabalhadores, como diz aí os caras, né? Não, prendeu um trabalhador, o cara com um carro todo quebrado, todo sem farol, sem freio, sem nada, que pode matar a própria família dele,
E o cara defendendo, mas isso aí é um trabalhador que está no século. Cara, é muito difícil. Eu acho bem complicado entender esse processo todo. Ó, Ushuaia, Terra do Fogo, Sim. é uma das bases. E na Patagônia, houve também relato de mobilização popular contra a construção de uma base da Defesa Civil, mas é na província de Nequém, acho que é isso, financiado pelo Comando Sul dos Estados Unidos. Então, a princípio, tem uma, que é na Terra do Fogo, que você falou, e duas navais, ó, que aí... Duas bases navais. Fazem parte de áreas autorizadas pela Argentina, e em conjunto com a Marinha. Isso é o quê? Para tomar aquela ilha de novo? Aquela coisa? Não, isso aí é apenas para eles terem uma presença na América do Sul. Os Estados Unidos não ligam. As ilhas... Ai, meu Deus do céu, era... Oh, meu pai. Que eles... Agora o nome me fugiu também. Não, agora que eu vou lembrar... Que é a disputa entre Reino Unido e Argentina. Reino Unido e Argentina, e está lá até hoje. Exatamente. Maldivas, não é? Não. Não, Maldivas não. Não. Que Maldivas? Que Maldivas é outro lugar. Peraí. Maldivas no centro. Central Isso. aqui, ô cacete. Malvinas. Ah, pô, eu tô... Malvinas. Desculpa, cara. Nada. Desculpa eu também. E nas Ilhas Malvinas, eu aí tive que ler aqui, e também próximo à Antártida, né? Que doideira, né, cara? Que coisa maluca. Agora, não é só para isso, né? Não é só para isso. Assim como eles têm um interesse muito grande no Ártico, né? Porque o Ártico, a gente costuma ver o mapa, né? Assim, extenso na horizontal, né? Mas se a gente rodar o mundo e ver ele e vê-lo de cima, a gente vê que Rússia, Europa, né? E Canadá, eles são muito pertinhos do Ártico, né? Então é exatamente essa rota que eles querem ter com a Groenlândia, né? E a gente sabe que existe um acordo, né, como eu já tinha comentado, da Dinamarca de 1948, e ele permite que os Estados Unidos estejam dentro da Groenlândia. E os Estados Unidos sempre estiveram dentro da Groenlândia, desde então, né? Eles ficam monitorando toda essa passagem que eles têm aí entre a Islândia, a Europa continental e a Groenlândia. Porém, a Dinamarca não vai ceder. A Dinamarca não vai ceder. Não existe isso de comprar. Já houve a tentativa de compra, que na verdade ficou em segredo por muito tempo, né? E agora veio à tona essa tentativa de compra lá na década de 50. Os Estados Unidos comprar a Groenlândia, assim como os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia, né? E a Rússia não sabia que tinha muito minério lá e muito petróleo, né? Então comprou até por um preço muito baixo o Alasca. Mas o Canadá também não vai arredar pé, e o Canadá está muito mais próximo da Groenlândia do que os Estados Unidos, né? Então, assim, o Canadá também tem bases na Groenlândia. A França também tem, é como se fosse uma estação, né? Assim como vários países têm estações no Ártico, né, para estudo, para pesquisa, e também bases militares, bases... não é que eles vão enfrentar alguém, mas às vezes eles usam lá para treinamento, né? Às vezes eles usam aquilo lá exatamente para poder ter uma espécie de segurança internacional. Não sei contra quem. É igual falar assim, porque o mundo está devendo 3 trilhões. Está devendo para quem? Para qual outro planeta do universo que a gente está devendo dinheiro? Né? Quais pessoas quais outros planetas que vão vir para poder atacar o nosso Ártico? O sistema. Né? Tudo é o sistema. Então, assim, é muito doido pensar que a gente está se defendendo de quem? Né? A gente está se defendendo da gente mesmo, né? De nós mesmos, né? Os Estados Unidos agora eles estão querendo, nessa política de retornar a ser o rei do mundo, o rei que eles eram na primeira década, na primeira metade do século passado, né? Eles agora estão tentando retornar a esse unilateralismo, que não vai ser possível mais. Só agora a gente já tem mais, eu acho que são... 8 ou 9 países associados aos BRICS, né?
Eu não sei se você lembra daquele faniquito. Adoro essa palavra faniquito. Também, né? bom. Aquele Faz parte do meu vocabulário. Que o Trump deu. Assim como outrora. Outrora, faniquito, ensejo. Vamos aproveitar o ensejo. Sim. Papai adorava ensejo. Não tem. Quando os BRICS, eles decidiram que não iam mais usar o dólar como moeda. Advento. Advento também é bom. Advento é muito missa. Muito. Também. Não, mas com o advento da guerra... Sim, claro. E aí os BRICS, eles acordaram e não utilizaram o dólar como moeda de troca. Tem até uma história da moeda dos BRICS, que por enquanto ela está para ser digital, né? Que ela ainda não vai ser em físico, em espécie, mas ela vai ser digital, que é exatamente para que os países dos BRICS possam comercializar sem utilizar o dólar. E isso mina o poder do dólar no mundo, né? As reservas em dólar já não mais terão o mesmo valor, né? Porque se você vai comercializar em dólar, se o Brasil comercializa com a África do Sul em dólar, significa que o dólar vai ter valor. Agora, se deixa de utilizar o dólar perde valor. Sim. Né? Então, assim, as economias emergentes, as economias que estão crescendo, elas precisam de um mercado internacional, de uma economia internacional estável para poder crescer. Né? E o que os Estados Unidos está trazendo para a gente é uma instabilidade. Querido, vamos lá, 8h10, avançamos a beça. Vamos fazer um intervalo junto aqui e a gente volta para o segundo bloco. E você tem uma reunião daqui a pouco com... Eu tenho uma universidade do Vietnã. Do Vietnã. Lá na UENF, Que legal. E você falou que veio de camisa branca por isso, né? Isso. Aí os vietnamitas... É a primeira impressão. Os vietnamitas e as pessoas da Ásia, né, eles têm essa primeira impressão quando você os conhece de você estar utilizando branco. Que significa que você vem em paz, que significa que você vem para negociar de uma forma positiva. Olha que legal, cara. Muito bom. Sou do Vietnã, conheço um pouco da história também, mas gosto muito da culinária do Vietnã. Nunca comi comida vietnamita. Nunca? Você já comeu e não sabe. Tem muito... Eu estou tentando, já que nós estamos aqui no Recreio. Recreio não pode usar lá. Estou tentando fazer aquelas folhinhas de arroz, aquelas são sensacionais, que você faz uns bolinhos fantásticos e bota o recheio que você quer e fica espetáculo. Mas fazer igual os caras fazem é quase que impossível. Acho que tem que ir lá. 8h12 agora. Não, eu tive, minha cunhada Carolina teve lá outro dia, eu falei, quero nada, eu só quero que você traga temperos, molhos do Vietnã. É muito bonita, muito bacana a história também e sobretudo, o que eu estou falando aqui é a culinária. São 8h12. Rápido intervalo, a gente volta a seguir falando com o professor Bituca, Humberto Fernandes, né? Para você que está ligado aqui na Folha, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radimed Diagnósticos por Imagem. Daqui a pouco a gente entra no fechamento dessa conversa, mas ainda falando exatamente sobre tudo isso, sobre tentando entender para onde é que esse mundo vai agora, após esses primeiros atos aí do primeiro ano Trump. Faltam mais 3. Fazer o quê, né? Vamos embora, são 8h13 em Campos, a gente volta já. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do